O que a gente acabou de ver aqui pode ser a nossa história também. E talvez você nem perceba esse movimento da escuridão, das trevas, às vezes na sua vida, te machucando, te ferindo, te destruindo. E eu queria chamar agora a sua atenção aqui, a sua mente cativa aqui ao que Deus tem para você, a mente completamente aqui. Existem coisas que acontecem na nossa vida, coisas que nós já passamos, experiências que nós já passamos, que nos deixaram longe de Deus ou que nos fizeram muito mal. Alguns de nós fomos feridos, marcados, surrados pelas estratégias do mal, do diabo, de Satanás, pelo pecado, pelas nossas escolhas. Talvez vocês viram coisas terríveis na vida de vocês. Vocês sabem, talvez, do que eu estou falando. Talvez vocês tenham visto ainda, dentro da própria família, na escola, no ambiente onde vocês vivem, coisas pesadas, difíceis. Como que tirando você do alvo, do propósito, como que se roubando você de você mesmo. De quem você é e também do que você deveria ser. Talvez você tenha ouvido coisas, pessoas te falaram coisas, até te rotulando, dando identidade para você, dando nome, apelido, rótulo, coisas que você não é. Essas seduções, essas tentações, elas vão caracterizando a gente, vão marcando a vida das pessoas. A gente fica rotulado. E às vezes quando você se envolve com um pecado, às vezes quando você se envolve com um vício, às vezes quando você se envolve com uma pornografia na internet, às vezes quando você se envolve com desobediência dos seus pais, às vezes quando você não está nem aí para o que Deus tem para a sua vida, você vai pegando marcas, rótulos, e talvez você tenha ouvido muitas coisas a seu respeito que não te identificam, que não é você, não te dão identidade, mas de uma certa forma você absorve isso. Eu não sei se você entende isso que eu estou dizendo. Entende o que eu estou dizendo? Tem um personagem da Bíblia que ele me chama muita atenção e eu queria falar um pouquinho dele. Ele foi muito marcado na Bíblia, na vida dele. Ele viu coisas terríveis. O nome dele é Jeremias. Jeremias. A gente acabou terminando de cantar aqui, seja exaltado, não era a frase que a gente estava cantando aqui no final? O nome Jeremias significa seja exaltado, o Deus é exaltado. O nome Jeremias significa o Deus que é exaltado. Jeremias tem um chamado, uma coisa espetacular, uma descrição no começo da vida dele. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, a Jeremias, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, antes do cara nascer, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Só que o Jeremias falou assim: ó soberano Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu sou muito jovem. Ele tinha 40 anos aqui. Tiozão, pau da rabiola já. Eu não sei falar.
pois não passo de uma criança, sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que você é muito jovem, que você é uma criança. A todos a quem eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Eu queria dizer que as coisas que nós vemos na nossa vida, as coisas que nós experimentamos na nossa vida, as coisas que nós ouvimos na nossa vida, não deveriam nos definir, não deveriam nos dar identidade. Porque a nossa identidade, o propósito da nossa vida está nisso aqui. Veio a mim a palavra do Senhor: eu escolhi você antes de você, o quê? Nascer. Eu escolhi você antes de você nascer. Então você não é um derrotado, você não é um destruído, você não é um drogado, você não é um cara que não liga para as coisas de Deus. Você precisa entender que Deus tem um propósito na sua vida. Você precisa entender que você tem um chamado de Deus, e isso é antes de você nascer, antes de você fazer alguma coisa de certo ou de errado. Antes de você fazer qualquer escolha na sua vida, Deus já havia escolhido você. Antes de você ter feito alguma escolha, por mais errada que tenha sido, antes da sua vida ser marcada por alguma coisa, antes das suas emoções ficarem destruídas, ou por um vício, ou por um mau hábito, ou por relacionamentos destruídos, eu quero dizer que nada disso te define. O que te define, o que te dá identidade, é a palavra do Senhor que vem a você dizendo: eu tenho um propósito na sua vida. Você precisa entender isso. Isso é papo assim, ó, cara a cara. Você precisa entender isso. A dança e o movimento de Deus criando o universo, dando fôlego de vida, dando oportunidades, chances, mostram que Deus tem um plano, mostram que Deus tem um propósito, mostram que Deus tem um horizonte para nós, Deus tem um futuro para nós. Jeremias era para ser profeta às nações, ele ia profetizar, ele ia falar de Deus, ele ia julgar o povo num momento muito difícil. O povo havia se afastado do Senhor, o povo havia se corrompido, eles estavam adorando outros deuses. Jeremias é levantado para profetizar para aquela nação. E ele é desacreditado. E ele fala para o povo assim: olha, Deus vai ter que castigar vocês. E ele vai usar um rei cruel, o nome dele é Nabucodonosor. Que nomezinho desgraçado, não? Nabucodonosor. O cara era cruel, terrível. As coisas que o Jeremias viu eram terríveis. Jeremias, ele vê a Babilônia invadindo completamente o reino de Judá, que era o seu reino, o seu povo. E quando eles invadiam, era situação de guerra. Eles entravam nas casas, eles dominavam as mulheres, pegavam as mulheres para si. Eles pegavam filhos e filhas e tornavam eles escravos. Eles matavam, estrangulavam pessoas na rua, na praça pública. Eles cortavam o fio da espada. Cenas de guerra, cenas absolutamente de guerra. Jeremias faz uma descrição aqui no seu livro, dizendo assim que eu vi jovens na rua, nas ruas, homens, moças, velhos, morrendo ao fio da espada. E eles amontoavam os corpos
nas ruas para que as pessoas pudessem ver. Parece que a gente fica vendo pessoas se destruindo. A gente vê isso todo dia e talvez a gente fique meio que acostumado com essa cena de jovens se drogando, se perdendo, jovens que não têm firmeza na sua identidade, jovens que perderam a noção de por que nasceram, qual é o propósito de Deus na vida deles. E estão se perdendo por aí, são como os corpos, gente morta, ambulante aí. Jeremias viu coisas terríveis. Ele descreve uma cena que me chamou muita atenção, que é das crianças de colo, dos bebês. A crueldade de Nabucodonosor era tão grande que eles pegaram uma parte do povo, os fizeram escravos e ficaram algumas pessoas ali em Judá e não podiam adorar a Deus, passavam fome, não tinham o que comer. E ele relata que as crianças ficavam com a boca aberta esperando algo para comer e a língua secava, encostando, colando no céu da boca porque não tinha nem água. E essas crianças morriam pedindo um pedaço de pão ou um pouquinho de água. Esse cara viu cenas como essa, terríveis. As emoções do Jeremias estavam dilaceradas. Ele chega nesse ponto que essa menina chegou aqui. A destruição na vida do seu povo e das pessoas era tão grande que ele chega ao desespero de pedir a sua própria morte. Aí você fala, não, né, com crente isso não acontece, aconteceu com Jeremias, o profeta Jeremias. Sabe o que Jeremias falou, Luizinho? Ele falou assim: Senhor, eu queria que o útero da minha mãe fosse uma sepultura. Que eu não tivesse nem nascido para ver isso que eu estou vendo. Pesado, né? Ele fala assim, as minhas lágrimas estão me inundando, eu estou afogando nas minhas próprias lágrimas. Por isso que algumas pessoas chamam Jeremias de profeta o quê? Chorão. O cara ganha um apelido ainda disso. Quem não choraria? Minha pergunta é essa. Quem não choraria de ver pessoas se destruindo, pessoas sendo tragadas, pessoas sendo injustiçadas, pessoas morrendo de fome, pessoas desesperadas sem Deus, pessoas perdendo a sua vida? Jeremias chora. Mas há um momento na vida do Jeremias que em toda essa tristeza, em todo esse abatimento, alguns inimigos ficam ali dentro dele, perturbando. E eu vou falar aqui de alguns inimigos, talvez faça sentido para você. De alguns inimigos que estavam lá dentro na vida de Jeremias. São eles. Primeiro inimigo que cerca a vida de Jeremias pelas coisas que ele viu, ouviu e experimentou. Culpar a Deus parece que tem sido a escolha de muitas pessoas. Deus, o Senhor não se importa. Deus, onde que o Senhor estava quando a gente viu ali a cena de Jesus tentando dizer que ele estava aqui, eu estou aqui, você não está percebendo, porque você está distraído com as coisas que te seduzem. Não é que Deus te abandonou, é que você não tem mais olhos para Ele. Não é que Deus não está nem aí para você, é que você está distraído demais com as escolhas e os seus desejos e suas próprias, a Bíblia chama concupiscências, suas próprias vontades. E você não consegue perceber.
o Criador, aquele que tinha um propósito na sua vida, aquele que tinha um chamado para você, aquele que te chamou do ventre materno, aquele que te escolheu bem antes de você nascer, antes de você ser bom ou ruim, fazer coisa certa ou errada. Deus tinha um propósito na sua vida e você se desconectou, cara. E alguns culpam a Deus. Alguns também culpam a si mesmo. Eu não sei se é uma tentativa da gente sei lá, tentar aliviar a dor. E essa parece que é a escolha das pessoas que querem tirar a sua própria vida. A verdade é que algumas pessoas, quando chegam nesse ponto, ela pensa assim: cara, é melhor eu assumir o ônus desse negócio, não gerar mais destruição na vida de ninguém, também não trazer transtorno para ninguém. A morte é um alívio. A morte é uma forma de você tirar esse peso, esse incômodo. Ou talvez algumas pessoas fazem assim, não conseguem culpar Deus, nem culpam a si mesmos, mas culpam os outros. Sempre é alguém que está fazendo alguma coisa. Isso é porque meu pai fez isso comigo. Isso é porque eu fui mandado embora. Isso é porque alguém me tratou mal. Isso é porque houve um episódio lá na minha vida, na minha infância. E pode ter realmente acontecido alguma coisa que tenha te desajustado, tenha te destruído, tenha tentado roubar de você a sua identidade. Mas não é culpando as outras pessoas que a gente vai conseguir resolver isso. Um outro inimigo que brotou dentro do Jeremias é que ele ficava angustiado também com um passado glorioso em que eles tinham no templo. E aquilo ficava remoendo o coração dele. Ao mesmo tempo que também ele tinha esperança de voltar a poder adorar a Deus no lugar, mas ele falava assim, como que era bom aquela época que a gente fazia isso e tal. E algumas pessoas ficam reféns de um passado, de um momento que você viveu, que foi muito bom, ou então que você teve uma experiência, ou quando as coisas estavam dando certo, e aí você fica completamente preso e fica angustiado porque aquela situação não volta mais. A vida tomou outros rumos. Algumas pessoas têm consigo mesmo também uma mentalidade muito pessimista. Olha, eu acho que as coisas não vão dar certo, não. Por isso que eu chego nesse ponto da minha vida. Porque tudo que eu tentei não dá certo. Eu começo a olhar as outras pessoas que estão indo bem. Eu, às vezes, sinto inveja deles. Eu não consigo ter as coisas que as outras pessoas têm. E aí você começa a se inferiorizar e se fechar. E você vai entrando num ciclo paralisante do medo, da angústia. Nesse momento, Jeremias interrompe esse ciclo de destruição com uma palavra lá num outro livro que ele escreve, que é Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 em diante. E ele diz assim, agora eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Ele diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos falar juntos? Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Sabe o que acontece com Jeremias? Ele toma uma decisão, eu quero. E eu e você precisamos decidir.
Há alguma coisa que eu e você precisamos fazer diante de Deus e poder dizer, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança. Nós precisamos tomar decisões. Você precisa se lembrar, você precisa recordar do seu chamado, de quem você é, da palavra de Deus que veio a você. Olha, eu te chamei antes de você nascer. Eu te escolhi antes de você nascer. Jeremias tem aonde buscar na memória, porque Deus havia dado uma palavra para ele. Eu quero dizer para você que Deus chamou você antes de você nascer. Deus já tinha um propósito na sua vida. Se você está ouvindo isso aqui hoje, talvez isso possa fazer sentido para dar um rumo, uma direção na sua vida. Eu quero trazer memória o que me dá esperança. Segunda palavra de Jeremias é a seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Repita comigo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Elas se renovam a cada manhã. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras. No latim é miséria e cardia. Miséria quer dizer a coisa mais miserável, suja, um lixo. O lixo. Miséria. Cardia, que são cordas que envolvem o coração. São as veias. Então misericórdia são as cordas do coração que envolvem o lixo. As cordas do coração de Deus envolvem o lixo da nossa vida. E nos limpam, e nos transformam. As misericórdias do Senhor são a causa de você não ser destruído. Você não é destruído porque as cordas do coração de Deus te envolvem. E elas se renovam a cada manhã. Não importa o que você tenha feito. Não importa a sua trajetória. Não importa como você viveu até aqui. Eu quero dizer como você pode sair daqui. Você pode sair daqui envolvido pela misericórdia, pelas cordas do coração de Deus que vão envolver o lixo da sua vida e vão te curar. Misericórdia são a causa de não sermos consumidos. Você sabe quanto você tem de misericórdia? Toda manhã, cara. Toda manhã, eu e você temos uma página nova para escrever. O que Jesus veio fazer por mim e por você, nos libertando de toda pressão, opressão, de toda amarra do diabo, foi para que eu e você pudéssemos entender a sua misericórdia. Elas não têm fim, elas não acabam, elas não têm fim. É interessante que essa mesma palavra, misericórdia, ela também significa no hebraico, Hasham. Hasham significa útero, madre. Isso quer dizer que as misericórdias do Senhor é como um útero para te acolher, para gerar novamente as entranhas. A misericórdia é esse lugar aqui, ó, das entranhas, aonde nós somos gerados
no útero de Deus. Antes de você ser gerado no útero da sua mamãe, antes de você ganhar a corrida dos espermatozoides, você foi gerado no útero de Deus. Você foi gerado aqui em Deus. Você está compreendendo o que estou dizendo? Amém? Diga amém e levanta a mão assim, ó. Assim, ó. Não é assim, não. Assim, ó. Isso. Certo. Terceira palavra de Jeremias. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Opa. Já caiu de moto umas 3. Grande é a tua fidelidade. Essa palavra significa lealdade. A lealdade de Deus pode confiar. É a mesma palavra para a fé. Você pode confiar em Deus que Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Grande é a tua fidelidade. Você sabe o que significa no hebraico essa palavra? Emanuhá. Essa palavra significa o seguinte: que você está nadando no oceano e você está cansado e você não aguenta mais. Você já perdeu as forças. Imagina, se debatendo e as ondas vão te engolindo e você tenta buscar o ar e não consegue. Mas de repente aparece um tronco. O que você faz? Eu aperto, eu agarro. Grande é a tua fidelidade, é isso. Tem uma tábua de salvação para você. Tem aonde você se agarrar, você pode acreditar. Essa palavra no hebraico é a mesma palavra amém. Você viu um monte de pastor falando amém? Vocês não vão repetir amém? Vocês não foram ensinados? Porque pastor parece que é a destra, né? Amém, irmãos? Amém. Verdade, pastor vive fazendo isso. Amém? Fala pro irmão que você ama. Fala não sei o quê. Não é, pastor? Isso aí? Pastor é engraçado demais, né? Amém? Tá vendo? Vocês estão tudo adestradinha. Dá a patinha agora. Seguinte. Amém significa eu creio, eu concordo, não é? Amém é isso. Amém é se agarrar ao tronco e dizer: grande é a fidelidade do Senhor. Eu acredito que Deus vai me salvar da onde eu estou aqui. Quarta palavra. Diz aqui: a minha porção é o Senhor. Jeremias fala: a minha porção é o Senhor. Você sabe o que é porção? Porção é uma herança. O filho primogênito, ele tinha direito a 2 partes da herança. Por isso que primogenitura tem vantagem na Bíblia. O cara que é mais velho tem alguma vantagem sobre os mais novos. Por quê? Porque ele tinha as 2 partes da herança. Então, quando ele fala aqui, a minha porção é o Senhor, ele está dizendo que a minha herança, o que eu preciso para sobreviver, não vem das circunstâncias ou das coisas darem certo para mim. Eu confio plenamente em Deus. A minha porção é o Senhor. Vocês lembram das 12 tribos? As 12 tribos de Israel foram divididas lá. E 2 tribos não ganharam território. 2 tribos lá não tiveram locações de território. Era a tribo de Judá e a tribo de Levi. Porque a herança deles era o Senhor. Eles não iam precisar trabalhar para se sustentar. Eles não iam precisar
cultivar a terra, eles iam receber das outras tribos o sustento para a sua sobrevivência, para que eles soubessem que Deus era quem os sustentava. E você precisa saber que você não precisa se entregar a nada e a ninguém, porque Deus é suficiente para você. Você não precisa de drogas, você não precisa de sexo, você não precisa de dinheiro, você não precisa de bebida, você não precisa ferrar a sua vida. Deus é tudo que você precisa. Tudo que você precisa está em Deus. Deus é a sua porção. Ele é a sua herança. Ele é o que você precisa. Cara, você está seduzido por quê? Você está preocupado? Ou o que você faz por causa de um iPhone? O que você faz por causa de algumas coisas? Como você se vende? A que você se vende? A que preço você vende a sua primogenitura? A que preço você vende o direito de ser filho de Deus? Por que você está trocando a intimidade com o Criador, com o Cristo que entregou a sua vida por você? O que você está negociando, cara? A minha porção é o Senhor. E por fim, diz aqui Jeremias: a bondade do Senhor são para aqueles que esperam nele. A bondade do Senhor são para aqueles que esperam nele. Você pode experimentar a bondade do Senhor. Você pode experimentar a bondade do Senhor. Sabe o que significa a palavra bondade? Bondade. Tem ideia? É interessante que a língua hebraica, com alguns outros idiomas, eles fazem uma relação da palavra com alguma materialidade, para a gente poder entender. Então a história do tronco que eu contei para vocês é para a gente entender. As cordas do coração, eles falam, os sinais vão dando uma visão. E a palavra bondade tem um significado que é cegonha. Cegonha. Quem já viu uma cegonha? Sabe qual é a cegonha? A cegonha é uma ave que é impressionante. Ela é a única ave que é capaz de repartir o seu alimento com outros filhotes de outras aves. A cegonha traz sobre si essa ideia do repartir para outras aves que não sejam seus filhotes. Olha só que coisa. Isso significa bondade no hebraico, bondade. A bondade é para aqueles que esperam nele. E eu queria dizer para você que você, por meio de Jesus Cristo, você se tornou filho de Deus. A Bíblia fala assim que nós somos filhos do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 12, diz lá: aquele que tem o Filho tem a vida. Quem, porém, não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Portanto, aqueles que têm a Deus são filhos adotados por meio de Jesus Cristo e são filhotes que vão receber o alimento da grande cegonha, da grande cegonha. Você não precisa se vender a nada. Deus é bondoso com você. Eu vim aqui e fui muito abençoado pela vida do João. Cadê o João? Olha lá o João. Cheguei no João e perguntei para ele: João, o que você está pedindo a Deus essa semana? Ele falou: pastor, não estou pedindo nada não, só estou agradecendo.
Falei, tá bom então, hein? E é verdade, né, João? Deus tem abençoado a vida do João. Ele disse para mim, posso contar, João? Ele fez uma viagem para os Ribeirinhos, há uns 2 anos atrás, hein? Pessoas vivendo em situação e circunstância inóspita, insalubre às vezes. Mas havia uma alegria no coração daquelas pessoas, e isso transformou a vida dele. Ele falou, meu Deus, os caras não têm nada aqui, tem uma alegria e tem uma coisa. E a gente parece que às vezes não se satisfaz, né, com o que a gente tem. A gente está sempre queixoso ou reclamando, né, mas isso transformou a vida dele. E agora ele tem olhado com gratidão para o casamento. Esposinha está aqui, João? Não. Tem olhado com gratidão pela casa, pelas coisas que Deus está fazendo na vida profissional, tudo que Deus está fazendo na vida dele. Muito legal isso. Reconhecer a grande cegonha que está cuidando de nós. Deus cuida de você. Eu quero terminar, Cacá. Porque já acabou meu tempo. Me deram até 9h30. Que horas que é aí? Que hora que é, gente? Então passou 2 minutos. Mas ninguém reclamou. Não, mas vou acabar. Acabou. Vamos acabar. Eu quero orar por vocês. Talvez existam pessoas aqui, eu vou colocar algumas situações, você se identifica, pega para você e fala, isso aqui é para mim, William, isso aqui é para mim. Primeira coisa, você ainda talvez não entendeu que Deus chamou você no ventre materno, que Deus chamou você para ser filho dele. E eu quero dizer para você que hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você dizer para Deus, sim, Senhor, eu quero escutar o teu chamado. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Quero entregar minha vida para o Senhor. E eu quero me render aos seus propósitos. Os seus propósitos. Se é com você, então, eu quero orar por você daqui a pouquinho, tá? E eu quero dizer para você, porque às vezes você fala assim, eu não me aceito muito bem, eu não entendo por que eu nasci naquela família, por que tem tanto problema na minha casa, por que eu vi tanta coisa ruim. Mas eu quero dizer que Deus está ressignificando a sua vida e a sua história hoje. Deus está te dando um novo começo. Deus está te dando uma página nova para você escrever. Deus está te renovando a misericórdia. O coração dele está te envolvendo como as cordas do coração de Deus que estão envolvendo a sua vida e te limpando todo o lixo, toda a miséria, toda a sujeira. E Ele vai limpar da sua mente as marcas que você tem, o seu passado, as dores que você tem. E Ele vai te curar em nome de Jesus. É com você isso? Quem acha que é com você isso aí? Você acha que é com você? Tem alguém aqui que gostaria? Amém, amém. Amém. Mais alguém aqui gostaria hoje de falar, Senhor, eu me entrego a Ti totalmente. Amém. Quero falar com um grupo de pessoas que talvez já tinham consciência disso, de que nasceram para Deus, de que são de Deus, mas que algumas coisas que vêm acontecendo na vida
tiraram a alegria, sabe? Tiraram o brilho. Algumas emoções que você tem sentido, algumas perdas, talvez algumas tristezas, derrotas, te desanimam. Você nem entende, mas quando você vê, você está completamente desanimado, fora de foco, perdido, sem propósito. Como se você entrasse num Uber sem pedir localização e o cara te perguntar, para onde nós estamos indo? Ah, não sei, vai para onde você quiser. E eu quero dizer para você que Deus está tentando te proteger das coisas que te cegam, te seduzem e ficam ali competindo e te arrastando. Seja o que for, talvez seja um namoro, talvez seja alguns desejos e algumas coisas que você colocou na sua cabeça e que você tem corrido atrás. Talvez você está correndo atrás do vento. Deus está te chamando hoje para você reacender a chama de quem você é. Uma reconciliação. Deus está te chamando, olha, eu quero você perto de mim. Que foi o que o Daniel falou aqui. Esse Deus que faz tudo para nos resgatar, nos tirar da onde a gente está. Talvez faça sentido para você. Porque isso acontece com todo mundo. Aconteceu com Jeremias. Ele estava tendo uma tristeza tão grande ao ponto de querer desistir da própria vida. E aí eu queria também orar por pessoas que têm pensado nisso, sabe? Tem gente que está deixando ser consumido por essas dores, por essas angústias, e perdeu a motivação de viver. E a gente quer dizer para você que a razão de viver está em Cristo Jesus. A sua herança é o Senhor. Ele é tudo que você precisa. Dá uma chance para Deus entrar, invadir sua alma. Essa escuridão aí, deixa a luz de Deus entrar aí. Deixa a luz de Deus entrar aí. Nessa escuridão que você está sentindo. Se você por algum motivo já pensou em desistir da sua vida, se você por algum motivo já ficou tão desanimado, achando que ninguém se importa com você, como se ninguém estivesse olhando para você. Foi muito legal a dinâmica que o Daniel fez, de falar que Deus te ama, porque Ele te ama mesmo. Mas eu quero também dizer que Deus te ama através de mim. Você tem irmãos, você tem uma família, você tem a comunidade Amor e Graça, você tem o God, você tem a galera aqui. Você não está sozinho. Jeremias também passou por essa crise. Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar, Cacá. Cacá está aqui, que bênção. Eu quero orar por você. Vem cá, Cacá, vamos orar por esse povo. Pastor Luiz está aqui também. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais são as crises, as coisas que você vive na sua vida, mas eu sei de uma coisa. Eu sei como é que você pode sair daqui. Você pode sair daqui transformada. Com algo novo, restaurador, diferente, uma alegria que vai invadir a sua vida,
que vai invadir sua história, que vai mexer com você. Então eu quero orar. Vamos orar. Vamos orar por vocês. Feche seus olhos aí por um instante. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca nos corações, Senhor, pessoas que estão aqui e agora desejam fazer uma entrega total, plena, da vida a Ti, Senhor. Então eu quero orar em nome de Jesus por você que quer dizer, Senhor, eu recebo a palavra que o Senhor trouxe a Jeremias, de que o Senhor escolheu no ventre materno. Eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Eu quero entregar totalmente a minha vida a Ti. Eu quero que você levante a sua mão aí, nós vamos orar daqui por você, onde você estiver aí. Amém, ali. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, essas vidas são preciosas para Ti. São Tuas, Senhor. Deus, nós agora tomamos posse, Senhor, dessas vidas em nome de Jesus. Senhor, e consagramos essas vidas a Ti, Senhor, para que a renovação do Senhor, a presença do Teu Espírito traga um novo fôlego de vida, a vida abundante que só Cristo pode dar, Senhor. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você que talvez entendeu esse propósito, mas alguma coisa te desviou do rumo, te desviou do caminho. Mas você está tomando consciência hoje e fala, eu preciso voltar para Deus, eu preciso me render a Deus. Eu quero me render a Deus. É com você? Se é com você, levanta aí uma das suas mãos e eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Senhor, estão aqui essas pessoas que estão dizendo, Senhor, que precisam retomar a trajetória, a vida, o caminho, Senhor. O caminho, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Traz de volta, Senhor. Reacenda a chama do Teu Espírito Santo nos corações, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar pelas pessoas que talvez nesses últimos dias tiveram um sentimento de morte, agudo, profundo, uma tristeza profunda, uma vontade de desistir, um desânimo tão grande. Quero orar pelas pessoas que estão vivendo talvez um drama. E eu quero dizer para você, a luz de Deus pode entrar na sua vida e pode tirar você dessa escuridão. Você não precisa ficar assim. Você não precisa ficar sozinho. Nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós queremos cuidar de você, nós queremos ser o útero de Deus para você, nós queremos ser esse lugar gostoso, quentinho, de proteção, nós queremos ser essa cegonha, nós queremos ser esse lugar de cuidado por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar agora por você, quero orar por você. Pessoas que talvez ouviram como que sugestões, sua vida não vale a pena, a sua vida é uma droga, olha só como é que você está. Eu quero agora repreender em nome de Jesus todas essas vozes, em nome de Jesus, todos esses sentimentos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, faz algo transformador aqui, Senhor. Faz algo especial, transformador do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, nós cantamos aqui que o Senhor nos ama, que nós não temos para onde ir. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. E a gente quer se render a Ti, Senhor. Eu quero repreender todo espírito de morte. Eu quero repreender todo pensamento de morte.
de derrota, de destruição. Porque você é filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Se esse assunto é com você, levanta aí uma das suas mãos que a gente quer ir aí te abraçar. A gente quer te abraçar. Não fica sozinho, não fica sozinho. É a hora de você dizer, gente, ora por mim aqui, eu preciso que vocês orem por mim. Tem alguém aqui que precisa receber essa oração, que precisa ser curado aqui sobre isso? Tem alguém aqui, eu queria orar por você. Vamos orar aqui. Talvez você pudesse aí, junto com 2, 3 pessoas, se juntem aí um pouquinho, nós vamos orar por vocês. Agora é a hora, é a sua oportunidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém mais aqui gostaria de receber essa oração e gostaria de ficar livre desses sentimentos de morte, dessas sugestões às vezes do inimigo, do diabo na sua vida? Em nome de Jesus. Se junte aí com 3 pessoas, ore uns pelos outros. Vamos ter um tempo de oração agora. Vamos ter um tempo de oração. Junta aí, gente. Junta aí, em nome de Jesus. Alguém no meio aí toma a palavra. E declare a vida plena, abundante. Declare, Senhor, abençoe a vida do meu irmão. Abençoe a vida do meu irmão. Traz novos sentimentos, novas emoções. Restaura, Senhor. Nós somos teus, Senhor. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa herança, Senhor.